A percepção comum de um derrame é que é um evento inesperado e assustador. Mas isso está longe da verdade. Sutilmente, através de rotinas arriscadas que passam despercebidas, ele se acumula ao longo do tempo. Isso é mais prevalente e perigoso do que parece. O que você faz antes de dormir pode estar colocando muita pressão no seu coração, diminuindo o fluxo sanguíneo e enfraquecendo seu cérebro. Apesar de o corpo supostamente estar descansando e se recuperando nas primeiras horas da manhã, a Associação Americana do Coração relata que mais da metade dos derrames em idosos ocorre durante esse período. Além de ser uma das causas de morte mais evitáveis entre os idosos, identificar e eliminar os comportamentos adequados pode reduzir significativamente o risco de AVC, que ocorre em um momento em que o corpo deveria estar descansando e se recuperando. Se você quer saber quais padrões de sono são ruins para o seu cérebro, este vídeo vai te mostrar. Mesmo enquanto você dorme, essas atividades aparentemente inócuas aumentam significativamente o risco de coágulos sanguíneos, mini-derrames e hemorragias cerebrais. Eliminar até mesmo um único mau hábito pode ter um impacto dramático na sua. Russell. Leia até o final porque o hábito mais prevalente, frequentemente ignorado e potencialmente prejudicial, é o que está no topo da lista. Este vídeo pode ser o alarme salvador de vidas que alguém com mais de 60 anos ou alguém que cuida deles recebe. Todos os dias, seu ritual noturno pode estar, sem querer, te prejudicando. Comece cedo e transforme suas noites na melhor defesa do seu cérebro. O primeiro hábito é ir para a cama quando você está chateado ou furioso. Quando você está com raiva, preocupado ou emocionalmente carregado, pode parecer que você não consegue dormir. Essa prática se torna uma bomba silenciosa dentro do corpo para aqueles com mais de 60 anos, embora seja inofensiva para as pessoas mais jovens. Hormônios do estresse, como adrenalina e cortisol, são liberados quando uma pessoa ansiosa se deita porque o cérebro percebe que ela ainda está em estado de alerta máximo. Esses químicos fazem com que a frequência cardíaca aumente, a pressão arterial suba e a constrição dos vasos sanguíneos ocorra. A noite é o momento mais perigoso para esse desequilíbrio. A Hypertension publicou um estudo que demonstrou uma forte correlação entre altos níveis de estresse emocional antes de dormir. O pior aspecto é que o estresse não desaparece quando você vai dormir. Na verdade, ele aumenta o risco de eventos cerebrovasculares como derrames e faz a pressão arterial disparar durante a noite. Pelo contrário, mantém o corpo em alerta a noite toda, o que dificulta o sono profundo e coloca muita pressão no cérebro quando ele precisa descansar e se recuperar. Embora possa não parecer uma grande preocupação, muitos idosos tentam entorpecer suas emoções à noite. No entanto, isso é como dormir com um gatilho de perigo ligado. Continua acontecendo noite após noite. O acúmulo de emoções negativas pode levar à inflamação, hipertensão crônica e ao declínio da saúde cerebral. Não leve o estresse de um dia ruim para a noite. Respire lentamente algumas vezes, escreva, reze ou tenha uma conversa. Mesmo apenas 5 minutos de tempo tranquilo antes de se deitar ajudarão você a relaxar e proteger seu cérebro. A paz de espírito é uma necessidade, não um luxo, especialmente na vida mais avançada. Uma noite de sono tranquila protege contra o derrame. Segundo hábito, ter pressão alta ao dormir. Uma das práticas mais típicas e tragicamente prejudiciais para o cérebro de uma pessoa idosa é ir para a cama com uma leitura de pressão arterial alta. Para que o corpo e o cérebro alcancem uma condição de descanso profundo, um estado que é tristemente comum entre os idosos durante a noite, a frequência cardíaca deve diminuir e os vasos sanguíneos devem relaxar. No entanto, quando a pressão arterial está alta, as artérias permanecem contraídas, o que coloca uma pressão extra no coração e um potencial perigo para o cérebro. O pior aspecto da hipertensão noturna, conforme relatado pela American Heart Association, é que ela geralmente não manifesta nenhum sintoma. Um derrame pode ocorrer enquanto uma pessoa idosa dorme se sua hipertensão noturna não estiver controlada. Esse risco é até 2 vezes maior no início da manhã, quando a maioria dos derrames acontece. Pessoas com hipertensão controlada têm até 2 vezes mais chances de sofrer um derrame enquanto dormem, e esse risco é mais pronunciado nas primeiras horas da manhã.
A justificativa para isso é simples. Como a pressão arterial não diminui naturalmente durante a noite, as paredes dos vasos cerebrais têm mais probabilidade de se tornarem porosas, o que promove o desenvolvimento de coágulos e a ruptura de vasos menores, ambos podendo levar a hemorragias cerebrais graves. O problema é que muitas pessoas acham que têm a pressão arterial sob controle, pois só fazem medições durante o dia, mas o verdadeiro perigo pode estar nessas horas em que ninguém está prestando atenção. Pode haver uma indicação de que sua pressão arterial está alta pela manhã se você frequentemente acordar com fadiga, dor de cabeça, visão turva ou uma sensação de peso no corpo. Fazer uma medição em casa, seja antes de dormir ou logo pela manhã, é o único método infalível para descobrir. Certifique-se de que sua medicação seja tomada nos horários corretos para lhe proporcionar a melhor proteção durante as horas mais importantes do dia, discutindo a monitorização noturna com seu médico ou considerando a aquisição de um monitor de pulso automático para usar enquanto dorme. Uma ótima estratégia para proteger seu cérebro é regular sua pressão arterial enquanto você dorme. Quando você atingir a idade de 60 anos, uma das melhores coisas que pode fazer pelo seu cérebro é tomar um arterial à noite. Faça algo agora, em vez de esperar que um susto aconteça. Em terceiro lugar, ignorar os sintomas de apneia do sono ou ronco excessivo. Aqueles que dormem por perto podem achar seu ronco incômodo, mas isso pode ser um sinal de alerta de danos cerebrais. A apneia do sono grave pode ser indicada por roncos altos, especialmente quando acompanhados por cessação da respiração durante a noite. Parar de respirar enquanto dorme é um sintoma de apneia do sono e o fornecimento de oxigênio ao cérebro é interrompido várias vezes durante o sono, cada uma das quais causa uma breve pausa. A pressão arterial aumenta, a frequência cardíaca aumenta e o risco de derrame aumenta significativamente como resultado desse efeito dominó. O risco de acidente vascular cerebral é até 4 vezes maior para adultos mais velhos com apneia do sono moderada grave em comparação com aqueles cuja respiração durante o sono é normal, de acordo com uma pesquisa publicada no Journal of Clinical Sleep Medicine. O fato de muitas pessoas não saberem que têm a condição é o aspecto mais preocupante. Indivíduos que, por exemplo, aqueles que vivem sozinhos têm menos probabilidade de notar sintomas como engasgos durante a noite, pausas na respiração ou cansaço excessivo ao acordar, mesmo após uma noite de sono completa. Além de dificultar a capacidade do cérebro de se recuperar, a apneia do sono acelera a deterioração das capacidades cognitivas e prejudica o sistema cardiovascular. Não desconsidere o fato de que você ronca alto, tem dor de cabeça ao acordar, sente boca seca ou tem a sensação de que vai desmaiar. Vá ao médico. Existem vários tratamentos eficazes disponíveis hoje. Eficiente, desde adaptar o modo de vida até usar aparelhos respiratórios à noite. A saúde do seu cérebro depende da sua capacidade de respirar corretamente enquanto você dorme. Não ignore o ronco como algo normal. Pode ser o último sinal de alerta do seu corpo. Um quarto hábito é dormir com a luz acesa. Muitas pessoas realmente acreditam que é perfeitamente normal dormir com a luz da TV, de uma lâmpada ou até mesmo do corredor iluminando o seu quarto. Você pode não perceber, mas essa prática aparentemente inofensiva está, na verdade, prejudicando suas células cerebrais. A exposição noturna à luz intensa interrompe diretamente a produção natural de melatonina pelo corpo, um hormônio que controla o sono e ajuda a entrar em um estado profundo de descanso. Na sua ausência, esse hormônio impede que o corpo alcance seu estado completo de relaxamento, o que, por sua vez, impede a diminuição normal da pressão arterial e a manutenção da atividade neural, mesmo com os olhos fechados. A exposição à luz durante o sono aumenta o risco de hipertensão, diabetes tipo 2, eventos cardiovasculares, como AVC, e a pior parte é que, de acordo com estudos publicados na revista Sleep Health, muitas pessoas nem sequer estão cientes de que a luz é prejudicial. Para reparar as células cerebrais danificadas, equilibrar os níveis hormonais e eliminar os poluentes que se acumularam durante o dia, o corpo necessita de completa escuridão. A luz de fontes artificiais, como telas, lâmpadas ou até janelas abertas, pode interromper os ciclos de sono e piorar a saúde cerebral.
Desligue a TV pelo menos meia hora antes de planejar ir para a cama, se é assim que você normalmente adormece. Instale cortinas blackout se a quantidade de luz do lado de fora for excessiva. Cortinas blackout, e por motivos de segurança, use uma luz fraca apontada para o chão. Uma das maneiras mais fáceis e eficientes de proteger seu cérebro enquanto você dorme é dormir em um quarto escuro. Não é apenas um conforto, é uma necessidade biológica. O quinto hábito é ir para a cama frio, sem se aquecer. Embora possa ser útil dormir em um quarto um tanto frio, o oposto é verdadeiro. Quando o quarto está perigosamente frio e o corpo não é aquecido o suficiente, o efeito pode ser prejudicial, particularmente para os idosos. Embora seja normal que a temperatura do corpo caia enquanto você dorme, seu sistema imunológico entrará em ação para mantê-lo aquecido se você não estiver adequadamente vestido para o clima. O sistema nervoso simpático, que é ativado em resposta ao perigo ou ao estresse, também está envolvido nessa reação. Quando você está em alta alerta, a constrição dos vasos sanguíneos, a pressão arterial e a frequência cardíaca aumentam. Pesquisas publicadas no Journal of Hypertension descobriu que estar ao ar livre em clima frio à noite aumenta o risco de eventos cardiovasculares como ataques cardíacos e derrames, particularmente para os idosos, e faz com que a pressão arterial dispare. Além disso, quando a temperatura cai muito, isso desregula o ciclo natural de sono do corpo, o que significa que você acordará no meio da noite, terá músculos tensos e talvez até sinta frio. Talvez você esteja dormindo no lugar errado se frequentemente perceber que ainda está com frio pela manhã ou que ainda está exausto após uma noite inteira de descanso. Não é bom o suficiente. Em um mundo perfeito, você teria uma temperatura ambiente de 18 a 21 graus Celsius, muitos cobertores, pijamas quentes e nenhuma corrente de ar vindo da janela ou do ventilador. Manter-se a uma temperatura confortável enquanto dorme pode ser um ótimo método para proteger seu coração e cérebro do frio. Seu corpo precisa de descanso, não de resistência. O sexto hábito é não tomar ou usar a medicação da meia-noite conforme prescrito. Um simples descuido, como esquecer de tomar um remédio antes da noite, pode se tornar um sério problema à medida que envelhecemos. Pode ser caro, especialmente quando se trata de medicamentos que controlam o colesterol, a pressão arterial ou o coração. Não só esses medicamentos são projetados para aliviar a dor, mas muitos deles foram desenvolvidos para serem eficazes logo pela manhã, quando o risco de derrame é maior. Enquanto você dorme, sua frequência cardíaca, pressão arterial e fluxo sanguíneo para o cérebro passam por mudanças sutis, mas significativas. O cérebro perde suas defesas exatamente quando mais são necessárias, se a medicação não for tomada conforme prescrito ou administrada em intervalos irregulares. Pesquisa publicada na revista. De acordo com uma pesquisa publicada na Chronobiology International, o risco de eventos cardiovasculares, como derrames, durante a noite pode ser reduzido em até 60% quando os horários dos medicamentos antihipertensivos são seguidos corretamente. Além disso, isso não resolverá o problema e pode até jogar o corpo em um caos se você dobrar a dose logo pela manhã para compensar a que perdeu na noite anterior. Apesar dos riscos, muitos idosos, no entanto, tomam seus comprimidos conforme necessário ou quando se lembram. Manter um horário regular é essencial para o corpo, pois permite que os medicamentos exerçam todo o seu potencial terapêutico, garantindo que a pressão arterial esteja estável e que os vasos cerebrais estejam protegidos durante toda a noite. Tome sua prescrição no mesmo horário todos os dias, usando um organizador de pílulas que você rotule com os dias e horas, configurando alertas no seu telefone, ou ligando o ato de tomar seu medicamento a uma rotina fixa, como colocar o pijama ou escovar os dentes. Alterações na rotina, por menores que sejam, erguem uma barreira impenetrável ao redor da sua cabeça. Uma das maneiras mais subestimadas de se proteger de um derrame é com um comprimido antes de dormir. Regra número 7. Hidrate-se bem antes de dormir. Consumir água suficiente é crucial para a saúde, especialmente à medida que envelhecemos, mas as consequências podem ser muito mais prejudiciais do que o esperado se essa hidratação ocorrer logo antes de dormir. Consumir grandes quantidades de água ou chá pouco antes de dormir
é uma prática comum entre os idosos. A desvantagem é que isso aumenta muito a probabilidade de idas ao banheiro durante a noite, o que interrompe os ciclos de sono profundo. Toda vez que o corpo acorda repentinamente de um sono profundo, a qualidade desse sono se degrada. Cama, uma mudança rápida na pressão arterial, um aumento na frequência cardíaca e um risco aumentado de vertigem, quedas e derrames. Pesquisas no Journal of Clinical Gerontology and Geriatrics descobriram que pessoas mais velhas que acordam frequentemente para urinar têm maior probabilidade de ter eventos vasculares noturnos e experimentar aumentos temporários na pressão arterial. A falta de sono profundo e restaurador ininterrupto também prejudica a capacidade do cérebro de regular as emoções, reparar os vasos sanguíneos e eliminar toxinas. Sistema circulatório. Só porque as pessoas estão envelhecendo, não significa que elas devem beber mais água. Isso apenas significa que elas devem beber de forma mais estratégica. A quantidade recomendada de líquidos a ser ingerida a cada dia é moderada nas 2 horas que antecedem a hora de dormir. Consulte o seu médico sobre a possibilidade de ajustes na dose e no horário, se você já estiver tomando medicamento diurético, ou se urinar frequentemente durante a noite. Consistência, profundidade e estabilidade interna são mais importantes do que a quantidade de sono quando se trata de ter uma boa noite de descanso. Um pequeno passo que você pode dar é limitar a ingestão de líquidos à noite, para que você possa manter seu equilíbrio e proteger seu cérebro. Como um hábito aparentemente inócuo, dormir em uma cadeira em vez de uma cama pode se manifestar de várias maneiras, como tirar uma soneca curta na poltrona após o jantar, cochilar enquanto assiste TV, ou até mesmo recusar-se a sair da cama. Essa prática, embora aparentemente inofensiva para muitos idosos, representa sérios riscos para o fluxo sanguíneo e a função cerebral. O fluxo sanguíneo para o cérebro e o coração é restringido quando se dorme curvado em uma cadeira sem suporte adequado ou com o pescoço inclinado. Ao reduzir o fluxo sanguíneo para o cérebro, essa postura aumenta o risco de microaques silenciosos que podem gradualmente enfraquecer a capacidade de pensar com clareza, coordenar os movimentos e lembrar eventos recentes. Acidente vascular cerebral e outras investigações de neuroimagem mostraram que o risco de acidente vascular cerebral e o número de lesões por isquemia cerebral aumentam em idosos quando o sono postural é ruim. Portanto, como você dorme é muito importante. Entrar nos estágios de sono profundo é mais desafiador quando você dorme em qualquer lugar que não seja sua cama. Estágios do sono profundo, que prejudicam a capacidade do corpo de se recuperar quando em repouso ao diminuir a secreção de hormônios que promovem a cura. Para realizar sua limpeza, proteção e cura noturnas, o cérebro requer escuridão, silêncio e, principalmente, uma postura correta. A conveniência de adormecer em uma cadeira é atraente para muitos idosos, mas essa comodidade não é barata. Assumir a responsabilidade pelo seu próprio destino começa com a escolha de dormir adequadamente. Certifique-se de dormir em um lugar fresco, escuro e tranquilo, com travesseiros que sustentem sua cabeça e pescoço. Apoie sua coluna e certifique-se de que está deitado na cama certa o tempo todo. Uma boa noite de sono não é um luxo, mas uma necessidade para se manter vivo, e passar de uma cadeira para uma cama pode ser a diferença entre proteção cerebral e perigo. Você pode finalmente virar a chave para uma vida livre dos 8 hábitos que aumentam furtivamente seu risco de derrame enquanto você dorme. A realidade é que você não precisa manter nenhum desses hábitos. Ter autoconsciência, ser consistente e fazer pequenas escolhas antes de dormir todos os dias pode trazer mudanças. Evitar danos cerebrais não requer frases místicas ou garantias sem sentido. Tudo o que é necessário é uma disposição. Coisas como dormir o suficiente, tomar medicamentos nos horários recomendados e dormir em uma posição confortável podem não parecer muito, mas têm um efeito cumulativo na saúde do seu cérebro. Não adie a ação até sentir medo. Os derrames são frequentemente assassinos silenciosos, mas há maneiras de se proteger. E tudo começa com algumas escolhas fáceis que você pode fazer. Envie isso para quem ronca e acredita que é normal, para quem diz que sempre dormiu na poltrona, e para quem só toma receita quando se lembra se este conteúdo te deixou nervoso.
Ao tomar a medicação assim que for a hora, você pode potencialmente salvar a vida de alguém. E se você está sério sobre se proteger, deixe um comentário dizendo: eu escolho cuidar do meu cérebro todas as noites e eu saberei que você está preparado para usar o poder que está dentro de você. Você pode escolher se a sua noite representa uma ameaça ou serve como sua melhor defesa. Vejo vocês no próximo vídeo com mais dicas de saúde, prevenção e longevidade para aqueles que já passaram dos 60, mas ainda tem muito pela frente.